O Inter vai a São Paulo e empata com o Corinthians em 2-2, entra no G4 e agora começa a pavimentar a sua classificação para a Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Pô, um sentimento um pouquinho de frustração, né? Porque o Inter podia, se tivesse forçado um pouquinho mais, talvez tivesse voltado da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena de São Paulo com 3 pontos e não apenas um pontinho conquistado nessa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes, o time do Mano Menezes, melhor dizendo, né? Conseguiu fazer 1-0 logo no início, depois tomou a virada, sofreu a virada, 2-1 para o Corinthians e depois o Alan Patrick faz um golaço e consegue então igualar o placar e fazer com que o Inter traga um ponto na bagagem, né, desde São Paulo. Agora o Inter folga agora na segunda-feira e trabalha ao longo de toda a semana para encarar no final de semana, no sábado, o Cuiabá no estádio Beira-Rio. Aliás, das próximas 4 partidas, 3 dentro do Beira-Rio, né? Muito importante essa sequência que o Inter vai ter agora dentro do Campeonato Brasileiro nos seus domínios. E aí vem, o Cuiabá no final de semana, Atlético Goianiense, depois tem o Bragantino, o Santos e aí o Flamengo lá no Maracanã. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no jogo? Vamos falar assim, eu espero que tu tenha conseguido botar um dinheirinho no bolso com a KTO, tá? Eu espero que tu tenha usado, inclusive, o cupom ERNEST para garantir os teus 20% de free bet na tua primeira carga, no teu primeiro cadastro, a partir do teu cadastro, no primeiro crédito que tu colocares com o cupom ERNEST, tu vai ganhar 20% de free bet. Faz o seguinte, fala nos comentários aí se te deu bem, deu green, deu red. Vamos conversando e até vamos entender, né, como é que funciona. Para isso que existe os free bets aí que a KTO te fornece. Beleza? Vamos lá. O Mano explicou mais ou menos como ele enxergou o jogo, né? Que o Inter propôs um determinado momento, o Corinthians também propôs, e aí o time do Mano, o Internacional deu uma recuada, e talvez não recuada no sentido de deixar o Corinthians jogar, mas justamente entender o que estava acontecendo. Era o momento do Corinthians atacar, e aí o Inter foi para trás. Depois era o momento do Inter atacar, tanto que botou um meia, né, no segundo tempo com o Alan Patrick, e aí o Inter saiu, digamos assim, com um domínio de jogo muito maior, pelo menos na minha visão. No segundo tempo o Inter jogou muito melhor que o Corinthians. Inclusive, na Maratona Mais que 45, o Rodrigo Vessone, que é do Meu Timão, o site Meu Timão, né, referência de Corinthians, disse exatamente a mesma coisa, que o Inter poderia ter ganho na Neoquímica Arena, a primeira vitória da história do Inter lá, né, mas que faltou um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de vontade, principalmente no segundo tempo. Porque em vez a gente tinha o Tyson, por exemplo, no segundo tempo ainda para entrar, e o Mano bota o Lisieiro, e eu acho que justamente até para de repente garantir um resultado. E aí essa é a coragem que o Vessone, por exemplo, destacou. Daí agora a gente tem algumas questões. Primeiro, o Daniel falhando, assumiu a culpa, assumiu a falha, disse que isso é normal na situação de goleiro, mas ao mesmo tempo ele tem que aprender e trabalhar com as falhas, né? Trabalhar as falhas para que isso não ocorra mais e também aprender com os erros. A partir disso, eu acho que até mostra uma certa hombridade, porque o Mano, inclusive, ele defende o Daniel. Ele diz que todo mundo no jogo erra, né? Os zagueiros, os meias, os atacantes, mas quando o goleiro toma e uma falha dessas, aí fica nas costas do goleiro, não tem o que fazer, porque daí o goleiro é muito mais cobrado do que os demais, que o cara que não acertou o gol, de repente o volante que não segurou a bola para chegar no ataque adversário, e assim vai. Então o Mano, ele vai seguir na defesa do Daniel, é óbvio que ele vai ter uma conversa mais próxima do Daniel, né, até para cobrar, né, e não só cobrar, mas entender como é que ele, Daniel, entende o que aconteceu. E é bem provável que o Daniel continue no gol, né? Basta ver que se a defesa foi pública na coletiva, é meio óbvio que o Daniel vai seguir como goleiro titular do Inter.
O Alan Patrick, ele deve estar voltando agora, tá? Deve voltar ao time titular contra o Cuiabá. Primeiro porque o Depena, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Recebeu o terceiro cartão amarelo e agora não joga na próxima rodada, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Alan Patrick que entrou no lugar do Depena no segundo tempo lá em Itaquera, a tendência é que Gabriel e o Johnny sejam mantidos como contenção, com o Maurício e o Alan Patrick de repente fazendo ali a parte do meio campo na articulação de jogadas, e até porque são duas características bem diferentes, né? O Maurício que abre mais pelos lados do campo, principalmente o lado direito com o Bustos, e o Alan Patrick é um cara mais central, é um cara mais de articulação, é um cara mais de pensar o jogo. Então é bem possível que daqui a pouco a gente vai ver esse quarteto aí no meio do Inter. Mas o Mano também revelou uma conversa. O Mano revelou uma conversa com o Alan Patrick depois da eliminação do Melgar. Tanto com o Alan Patrick quanto com o Edenilson, que também entrou no segundo tempo e fez um jogo até razoável, tá? Mas principalmente o Alan Patrick, que o Mano revelou ter mostrado para ele qual seria a atitude que ele, Mano, tomaria, deixaria esses jogadores que foram mais expostos da derrota para o Melgar no banco e iria trazê-los de volta à titularidade e aos jogos de forma gradativa. E é o que está acontecendo, né? O Maurício está como titular, o Johnny está como titular na vaga do Edenilson. Eu acho que o Johnny não perde essa vaga ainda, mas o Maurício, quando o Depena voltar, pode vir talvez a perder sim. Até porque o Alan Patrick é o camisa 10, ele foi contratado para isso, né? Para ser o expoente do time do Internacional. Ah, então essa é outra pegada. Sobre o Yuri, tá? Que fez o gol, o Yuri fez o gol, comemorou como louco, né? Foi lá, fez aquela deslizada, né, que ele fazia já aqui também no Beira-Rio e tudo mais, e ele conversou com o Lucas Colar depois do jogo na Zona Mista, e inclusive a gente estava lá, né, na nossa Maratona Mais 45, já mencionei aqui, e o Yuri explica que realmente a opção dele de ir para o Corinthians foi por questões familiares, exatamente como a gente tem falado ao longo aqui de vários programas do Vozes e também dos conteúdos aqui nos nossos canais pessoais, tanto eu quanto o Lucas Colar. Ele quis ficar mais próximo da família, ainda que o bastidor revele também que ele disse para o Inter: eu volto, eu consigo voltar, eu consigo aceitar a proposta de vocês se vocês vierem para cima com uma proposta razoável. E o Inter não foi com uma proposta razoável, né, meu amigo? Era o maior salário da história do Inter. Era mais de R$1 milhão que o Inter ia oferecer para o Yuri Alberto, mas ele preferiu então ficar em São Paulo, próximo da família, próximo da filha e próximo de todo mundo que ele gosta lá, né? Cria, inclusive, de Santos, né? E até por falar nisso, ele disse: quando eu fiz um gol pelo Inter contra o Santos, eu também comemorei. Não teria por que não comemorar agora, porque seria um desrespeito ao meu clube atual, ao Corinthians. E aí, nessa questão, lá também tem um outro debate interessante, né? Porque lá atrás, todo mundo ficou brabo que o Yuri Alberto foi lá e repostou uma tirada de onda do Corinthians sobre o negócio do DVD, né? O Corinthians fez um GIF, um videozinho com os DVDs pintando assim na tela e tal. E o Yuri Alberto disse: cara, eu nem me importei com isso, era uma questão muito mais dos meus gols, uma questão muito mais do meu anúncio do que qualquer piada que eu pudesse imaginar que estava sendo feita com o Internacional. Então por isso que eu repostei e tal. Ou seja, o Yuri tentou pegar e botar e amenizar talvez as críticas, amenizar talvez um pouco da raiva, vamos dizer assim, do torcedor para com ele por não ter voltado, e vai seguir a sua vida, seja em Itaquera, seja depois no Zenit, e no futebol é óbvio que ele vai conseguir ter muito êxito, né, cara? É um cara que joga pra caramba mesmo, tá? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vamos junto, porque ao longo dessa semana tem muito bastidor pra gente trazer aí, justamente pelos treinos do Inter e pela preparação que ele tem agora para jogar contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Valeu? Forte abraço, gente! Tchau!